Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o pastor Ciro Sanches Iborde e é com grande alegria que nós estamos dando início a uma nova modalidade de curso do nosso CETADB, Centro Educacional Teológico das Assembleias de Deus no Brasil. Nós estamos começando agora o nosso CFJP, nosso curso de formação para jovens pentecostais. O nosso objetivo é fazer com que você, prezado jovem, prezado irmão, prezada irmã, jovem, adolescente, que tem desejo de aprender a palavra de Deus, de crescer em conhecimento, assim como o nosso Senhor Jesus, que nos deu exemplo, a Bíblia diz que ele aos 12 anos, ele já estava entre os doutores, fazendo perguntas, querendo aprender, e a Bíblia diz que ele crescia em graça para com Deus e também para com todos os homens. Então nós estamos dando início a essa nossa primeira aula do nosso curso de formação para jovens pentecostais. A nossa primeira aula do nosso curso é o jovem cristão e seus relacionamentos. E nós vamos começar, claro, com uma leitura da palavra de Deus. Quero convidá-lo a que você abra a sua Bíblia em Provérbios capítulo 18, versículo 24. Vamos ver o que diz a palavra de Deus em Provérbios capítulo 18, versículo 24. O homem que tem muitos amigos pode congratular-se, mas há amigo mais chegado do que um irmão. Então esse é o nosso texto bíblico como ponto de partida, porque nós vamos falar então nessa primeira aula sobre o jovem cristão e os seus relacionamentos. Mas deixa-me primeiro aqui apresentar de maneira panorâmica as nossas 10 aulas deste livro. Você tem aí esse manual, o curso para a formação de jovens pentecostais. Então nós vamos estudar 10 aulas, são os 10 capítulos deste livro. Claro, o ideal é que você leia, estude cada capítulo deste, porque aí você vai juntar aquilo que você leu, aquilo que você estudou, com aquilo que nós estamos aqui apresentando nesta rápida videoaula, e você assim terá um melhor aproveitamento de todo este curso. Nossa primeira aula, então, é o jovem cristão e os seus relacionamentos. Mas teremos também uma segunda aula, que é juventude cristã e sexualidade. Depois, preconceito e homossexualidade. Veja como é um tema bastante atual. A quarta aula será juventude cristã na era digital. Depois teremos também estudando para ter uma carreira. A sexta aula será o jovem cristão e o seu comportamento. A sétima, convivendo com a família. A oitava, o que é ser um cristão pentecostal, já que o nosso manual é um manual para formação de jovens pentecostais, é necessário saber o que é ser um cristão pentecostal. A nossa nona aula, o jovem pentecostal e o ministério. Você que deseja ingressar no ministério, e Deus tem um ministério para cada pessoa, você pode ter uma chamada ministerial para ser um pastor, um pregador, mas também você pode ter uma chamada para ser um ministro de louvor, um cantor, uma cantora, um maestro, uma maestra ou maestrina, não é? Você pode trabalhar nessa área. Então nós vamos falar também sobre o ministério do louvor nesta aula tão importante, nessa lição, que é a lição número 9, o jovem pentecostal e o ministério. E a nossa última aula, nós vamos nela apresentar uma síntese das doutrinas pentecostais, conhecendo as doutrinas pentecostais. Muito bem, vamos iniciar então a nossa primeira aula. A nossa primeira aula é o jovem cristão e os seus relacionamentos. Nosso primeiro assunto que queremos aqui apresentar, relacionando-se com as pessoas.
O primeiro ponto, amizade e inimizade. Porque nós vivemos num mundo em que precisamos das pessoas, é claro, vivemos em sociedade, ninguém consegue viver sozinho, ninguém consegue viver isolado, todos nós precisamos, desde o nosso nascimento, o ser humano, inclusive, ele é diferente dos animais, né, de maneira geral, porque o ser humano, se você deixá-lo isolado, ele não terá como sobreviver sem o auxílio dos seus pais inicialmente, né, especialmente da sua mãe. É diferente de alguns animais que já têm assim, uma autonomia maior, porque Deus foi quem fez tudo dessa maneira para que o ser humano, claro, ele entenda que ele também precisa relacionar-se com as pessoas. Então você tem esse ponto importante aí, amizade e inimizade, porque nós temos amigos e inimigos. Até o Senhor Jesus, quando andou na terra, a pessoa mais pacificadora, a pessoa mais amável que já andou na terra, que foi o Senhor Jesus, até ele teve inimigos. Quem não se lembra, por exemplo, de Judas Iscariotes, o traidor? Mas mesmo assim, Jesus amou Judas Iscariotes até o fim, mesmo sendo traído por ele. Então, no mundo, nós vamos sempre ter amigos e inimigos. Mas veja o segundo ponto que é importante: quem é o meu próximo? Então, essa é uma outra pergunta importante desse ponto aqui que nós temos que desenvolver, porque nós, claro, precisamos nos relacionar com as pessoas e, como eu falei, não somente amigos, mas também inimigos. Jesus nos manda amar os nossos inimigos, fazer o bem aos nossos inimigos, aqueles que nos perseguem. Então, o nosso próximo não é apenas aquele que é nosso amigo. As pessoas do mundo que não conhecem a palavra de Deus até zombam de nós, né? Próximo, quem é o próximo? É aquele que está próximo, e zombam do mandamento que está na Bíblia, não é? Não cobiçarás a mulher do próximo, quando o próximo estiver próximo. Ou seja, fazem uma série de gracejos, mas na verdade, nós que conhecemos a palavra de Deus, sabemos que a palavra próximo é uma referência àquela pessoa que está próxima no sentido de que nós podemos ajudá-la. Todas aquelas pessoas que nós podemos ajudar, que nós podemos orientar, que nós podemos pelo menos orar por elas, são pessoas que podem ser consideradas próximas, não é? Então, quem é o nosso próximo? É aquele que está próximo, claro, mas especialmente aquele que nós podemos ajudar. Jesus até contou certa vez uma parábola, a parábola do bom samaritano. Jesus disse que um homem descia de Jerusalém para Jericó. Jerusalém, uma palavra que significa, um nome, né, que significa casa de paz, lugar de paz. O homem descia de Jerusalém e ia para Jericó. Jericó, uma cidade amaldiçoada. E quando ele descia de um lugar de Jerusalém para Jericó, ele foi atacado por salteadores. E aquele homem ficou numa situação difícil ali, meio morto, porque aqueles homens, além de levar tudo que ele tinha, ainda deixaram aquele homem muito machucado. E passou perto dele um sacerdote, não pôde fazer nada, diz a Bíblia que ele passou de largo, ou seja, passou longe, não quis ajudar. Vem em seguida um levita, também não pôde ajudar, mas finalmente um samaritano, um estrangeiro, porque Jesus dá a entender nessa parábola que aquele homem era um judeu. Judeus e samaritanos tinham uma desavença entre eles. Então era comum que o samaritano, ao ver um judeu ferido, passasse também de largo. Esse judeu está morrendo, problema dele, não quero nem saber. Mas diz a Bíblia, Jesus contando a parábola, diz que aquele samaritano moveu-se de íntima compaixão por aquele homem, e descendo da sua cavalgadura, tratou ali das feridas daquele homem com o remédio da época, com vinho, e aplicou vinho na ferida, aplicou também o azeite,
e cuidou daquele homem. Resumindo a história, porque essa parábola é um tanto longa e nós não queremos nos deter em todos os pormenores dela. Em resumo, Jesus deixou claro que aquele estrangeiro, aquele samaritano, era aquele que considerou aquele homem como seu próximo. Jesus diz: quem é o próximo do homem que foi ferido? O samaritano, o estrangeiro, porque ele teve compaixão. Então, nós devemos ter compaixão das pessoas que estão à nossa volta, mesmo aquelas que se mostram inimigas. A própria palavra de Deus diz: se teu inimigo tiver fome, dá-lhe de comer. Se ele tiver sede, dá-lhe de beber, porque fazendo isto, amontoarás brasas de fogo sobre a sua cabeça. Em outras palavras, você vai deixá-lo de cabeça quente, no sentido que ele vai ter remorso. Ele vai dizer: olha, eu faço mal para essa pessoa e ela só me faz bem, porque esse é o nosso papel como cristãos. Mas vamos adiante. O nosso terceiro ponto, então, desse tópico, relacionando-se com as pessoas, é amizade sincera, porque a amizade precisa ser sincera. Nós que convivemos com as pessoas, e com os nossos amigos em especial, devemos ser sinceros. A pessoa sincera é aquela que diz a verdade. A pessoa sincera é aquela que é o que ela realmente aparenta ser. Tem uma lenda a respeito de um homem que tinha um estabelecimento em que ele vendia ali vasos de todo tipo, e numa certa ocasião ele deixou um vaso cair, ele se descuidou, o vaso caiu, aquele vaso se partiu, e ele, não querendo perder aquele vaso, o que ele fez? Ele juntou os pedaços daquele vaso com cera, e depois pintou novamente o vaso por fora e colocou de volta na prateleira para vender. Alguém foi lá, acabou comprando aquele vaso, levou para casa. Quando chegou lá e foi pôr água dentro do vaso e alguma coisa, o que aconteceu? O vaso se partiu. Na verdade, aquele vaso já estava partido. Ele foi juntado ali, os pedaços foram juntados com cera, mas ele era um vaso que estava, na verdade, partido. A pessoa então levou os pedaços lá e disse para o dono daquele estabelecimento: olha, eu quero um vaso, mas eu quero um vaso sem cera, não quero esse vaso com cera, né? E daí diz a lenda que surgiu a palavra sincero, que quer dizer exatamente sem cera. Ou seja, a pessoa que é sincera, ela é autêntica, diferentemente de um vaso que foi quebrado, está pintado por fora, que tem uma aparência, mas na verdade ele está quebrado. A pessoa de fato, ela é o que ela aparenta ser. Então, se nós quisermos ter amigos e ser amigos, nós devemos ser pessoas sinceras. Mas o quarto ponto, vivendo em paz com todos. Então nós, como cristãos, devemos ser pacificadores, devemos procurar viver em paz com todas as pessoas. A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 12, versículo 18, que enquanto estiver em vós, diz a palavra de Deus, ou seja, enquanto estiver na nossa alçada, enquanto nós pudermos, na verdade, ter paz com todos os homens, nós devemos ter essa paz. Mas às vezes não é possível. Às vezes isso é impossível porque a própria pessoa se faz inimiga e não quer que nós tenhamos paz com ela. Claro, e aí não cabe a nós retaliar. Nós vamos apenas orar por essa pessoa e tal, acompanhar à distância, mas sem alimentar sentimentos negativos, ódio e tal em nosso coração. Então, esse primeiro tópico é muito importante, relacionando-se com as pessoas. Nós não conseguimos viver sem relacionar-se com as pessoas. Nós precisamos. Ninguém pode viver sozinho. Nós precisamos das pessoas e elas também precisam de nós. Por isso que na Bíblia, você que é estudiosa da Bíblia, você certamente já viu várias vezes aquela expressão na Bíblia, que diz assim, que nós temos que orar uns pelos outros e tal, sempre uns pelos outros, porque a Bíblia está mostrando que nós precisamos das outras pessoas.
Mas vamos avançar. O nosso segundo tópico, dentro dessa lição sobre o relacionamento, é perdoar. Perdoar é preciso, é sobre o perdão. E aí nós temos o primeiro ponto, que é a melhor resposta aos ofensores. Perdoamos, claro, porque seguimos o exemplo de Jesus. Jesus também perdoou. Jesus perdoou seus algozes. E a Bíblia menciona um homem chamado também Estevão, que seguindo o exemplo de Jesus, no momento da sua morte, ele ainda, momentos antes de morrer, ele perdoou também os seus ofensores. Pai, não lhes imputes este pecado. A semelhança de Jesus, que havia dito: Pai, perdoa-lhes, eles não sabem o que fazem. Mas aqui então o primeiro ponto, a melhor resposta está lá no Salmo. Vamos ler esse Salmo, Salmo 109, versículo 4. Veja o que diz a Bíblia, eu coloquei aí no manual, que é a nossa melhor